Olá, doutores, boa noite aos doutores e às doutoras que estão aqui presentes, para que a gente possa debater e comentar um tema tão caro, a advocacia trabalhista, que é o tema e a atualização dos débitos trabalhistas, em razão da decisão do Supremo da DC 58. Nós vamos esperar só um pouquinho para dar tempo dos outros colegas de vocês entrarem, para que todos assistam essa live e também possam fazer perguntas para que a gente possa solucionar eventuais dúvidas, um tema de extrema atualidade. Toda hora nós já estamos vendo embargos à execução, onde as empresas pedem para aplicar a taxa Selic na correção e não mais como fazíamos no passado, não é isso? TR e mais 1%, logo é um tema de extrema magnitude, de extrema importância na área trabalhista, porque vai afetar diretamente qual o valor real do crédito que seu cliente vai receber e, por via de consequência, vai afetar os seus honorários advocatícios, já que a nossa base de cálculo de honorários advocatícios tem como patamar o crédito que o reclamante vai receber. Quanto menos ele receber, menos o advogado recebe. Então veja que é um tema fundamental de toda hora, já ventilada em diversas decisões dos tribunais trabalhistas. Alguns TRTs já estão, inclusive, julgando recursos quanto a esta nova modalidade de correção. Então, em síntese, percebe-se que é um tema que interessa a todos os advogados trabalhistas, todos os clientes. Óbvio que nossos clientes não têm a formação técnica necessária para discernir o que é taxa Selic, o que é TR, o que é IPCAE, o que são juros moratórios, o que são juros compensatórios, porque esse tema envolve também questões de índices econômicos. Essa é a razão de ter tanta dificuldade, que nós do direito temos dificuldades para analisar o direito à luz também de alguns fatores econômicos. Ok? Bom, dito isto, eu vou passar a palavra a quem de direito para inaugurar esta live, que é a doutora Daniele Drummond. Olá, professor, boa noite a todos que estão aqui conosco. Primeiramente, desculpem o atraso, mas questões técnicas que estamos vivenciando nos dias a dias, principalmente nas audiências telepresenciais, nos tribunais, nas sustentações, mas é uma grande honra estar aqui com o professor hoje, debatendo um assunto tão importante e que vem afetando tanto os reclamantes e os processos como um todo. Não só os reclamantes, né? Mas, como o professor bem colocou, a todos os advogados. Tivemos aí, na verdade, nós tivemos essas alterações referente à correção monetária dos processos trabalhistas na reforma, quando foi pacificado o entendimento da aplicação da TR. De lá para cá, havia um entendimento consolidado sobre isso, até que surgiu a ADC 58. E aí eu queria uma posição do professor sobre a ADC propriamente dita. O que ela trouxe, o que ela inovou, qual foi o entendimento dela para a correção dos processos trabalhistas. Perdi o áudio. Conseguiu ouvir, professor? Não, né? Consegui a pergunta, consegui. Depois a pergunta... então tá bom. Não, mas é só a pergunta mesmo. Bom, então, vamos lá. Na verdade, foram conjuntos de ações, horas de condicionalidade positiva, que a gente chama de ADC, hora de incondicionalidade, que é a ADC 58, 59, 6.021 e 5.867. O ministro Gilmar Mendes reuniu todas essas ADCs na 58, que foi a primeira que deu entrada, para julgar de forma uniforme e proferir um acórdão só para todas essas decisões. O que se trata esta ADC? Essa ADC tratava-se da incondicionalidade de dois dispositivos, do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que trata da liquidação de sentença, e lá estava escrito que a liquidação com a reforma trabalhista se daria pela TR, né, a taxa referencial diária, e que também os depósitos recursais também seriam corrigidos pela TR,
Logo, a ação também queria que se declarasse, pasme, a constitucionalidade, não a inconstitucionalidade. A DC 58 é para declarar constitucional que a TR, sim, era a forma correta de se atualizar os créditos trabalhistas. Logo, declarar constitucional o parágrafo 7º, também o artigo 899, parágrafo 4º, que também tratava da TR como forma de correção dos depósitos recursais. E por que a ação foi ajuizada nesse sentido? Porque antes o TST vinha atualizando os créditos trabalhistas pelo IPCA-E, e como o IPCA-E é um índice mais alto, claro que os sindicatos que defendem o patronato ajuizou a ação para declarar a TR como forma de correção, porque ela era uma forma de correção com índice mais baixo. Então, tinha interesse esses sindicatos, essas federações e essas confederações que defendem o patronato, que fosse declarada a constitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 4º, porque teria um índice de correção menor, logo eles sairiam, ganhando. Pois bem, tamanho o espanto dos operadores do direito, que o Supremo não só declara inconstitucional a TR como forma de correção, de atualização dos créditos trabalhistas, e quando declara a inconstitucionalidade, cria um vácuo jurídico, ou seja, um vácuo normativo, se não pode ser mais a TR, qual será o índice, então, que vai atualizar os créditos trabalhistas? E aí, aplicando a regra do artigo 406 do Código Civil, que diz que na ausência de estar no contrato ou tiver na lei um índice de atualização, utilizar-se-á o mesmo índice que a Fazenda Pública utiliza para remunerar os seus créditos, ou seja, os créditos que ela tem, os débitos que ela tem perante terceiros em questões principalmente tributárias. E a taxa que se usa é a taxa Selic. Então, substituiu-se na ADC a TR como forma de atualizar os créditos trabalhistas para a taxa Selic. E qual foi o problema que se gerou em razão disto? A TR já era um fator que prejudicava os trabalhadores, e por isso que as sindicatos, federações e confederações que têm interesse de proteger o patronato, ajuizou a ação para declarar que aquele índice era o correto, porque ele já era um índice que não conseguia captar a variação da inflação. Por isso eles queriam que declarasse a constitucionalidade. O Supremo não só declarou a inconstitucionalidade, agora, pasme, doutora Daniela, a argumentação do Supremo que ele declararia, Daniele, que declararia inconstitucionalidade, porque diz o Supremo no acordo que a TR não consegue captar a variação da inflação, logo prejudicaria o trabalhador. Mas, em seu lugar, coloca o índice pior ainda que a taxa Selic, que até dia 5 de maio estava em 2,75 ao ano. Agora, numa reunião em 5 de maio do cupom, passou para 3,75. E aí falta uma lógica. Se o Supremo retira a TR como fator de atualização, por entender que ela não consegue captar a variação da inflação, logo prejudicaria o crédito trabalhador, qualquer pessoa sã não precisa um grande esforço exegético para chegar que ele, então, deveria colocar num vácuo um índice maior do que a TR. Mas não, coloca um índice menor do que a TR, que é a taxa Selic. Isso tem feito com que os créditos trabalhistas, no momento da atualização, ele despenque, ou seja, tem créditos que antes, com a TR mais 1%, chegava a 100 mil reais, esses 100 mil reais, com esse novo modelo, passa para 60 mil, passa para 50 mil. Porque o Supremo foi tão arrojado que, embora a ação não tratava-se de juros, somente de atualização, o Supremo foi à lei, inclusive declarou incondicional o artigo 39, parágrafo único da Lei 8.177, que trata de juros moratórios, dizendo que os juros é 1% ao mês ou 12% ao ano. E sem que haja pedido específico para isso, o Supremo foi mais longe e declarou também condicionalidade de correção de juros
moratórios em 1%, e aplicou também, no lugar disso, a taxa Selic. Então, a taxa Selic virou uma super taxa, ficou com uma função de 2 em 1 para o Supremo, ao mesmo tempo que ela atualiza, ao mesmo tempo ela também vale como juros remuneratórios. Perdão, juros moratórios. Então, nós saímos de uma taxa de juros de 12% ao ano, como está no artigo 39, para uma taxa de juros de 3, agora, 5 de maio, que o cupom alterou, para 3,75 ao ano, 3,5 ao ano. Antes, até dia 5, era 2,75. Então, veja que perda. Se eu atualizava os juros moratórios em 12% ao ano, agora eu vou atualizar para 3,75, isto é um fomento para que os empresários retardem o pagamento dos créditos trabalhistas, aumentando mais o gargalo da execução trabalhista, que é ali que tudo para, aumentando mais, porque agora me passa a ser vantajoso utilizar o dinheiro dos trabalhadores para pagar suas contas correntes das empresas e depois pagá-lo com juros de 3,5% ao ano. E isso, se a Selic baixar, lembra que no começo do ano a Selic estava em 2%. Então, seria 2% de juros ao ano. E aí o crédito trabalhista passou a ser o crédito mais barato do mundo. Não é nem do Brasil, do mundo, porque eu desconheço juros num país inflacionário como o nosso, que chegue a 3,5% ao ano. Então, essa foi o grande desastre da decisão do Supremo para os créditos trabalhistas. Agora, professor, aproveitando aí o gancho, boa noite a diversos colegas que já estão com a gente, doutor Fachada, doutor Júlio, doutor Geraldo, pessoas que sempre acompanham dentro do ciclo de palestras, esses nossos debates que tanto engrandecem aí o nosso trabalho. Esse julgamento, dessa maneira, a partir do momento que a discussão inicial era constitucionalidade ou não da TR e a substituição desse índice pelo IPCAE, foi até um comentário do próprio doutor Fachada, essa decisão, ela pode ser considerada, ela é considerada extra-petita, porque em momento algum, nenhum dos comentários, até mesmo dentro dos recursos que foram feitos, dentro das ações que foram feitas, se trouxe a Selic. Então, isso não estava sendo discutido no processo e o STF tira da cartola uma nova forma que não tinha sido requerido por ninguém, que é a aplicação da Selic. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, tem 3 ou 4 embargos declaratórios dessa decisão, inclusive um muito bem feito pela Anamatra. E qual é o problema disso? Se você pegar a petição inicial da ADC 58, lá no item 3.1, o título do item do pedido estrito sensu. Pedido, petição inteira é um pedido, né? Só que eu tenho o pedido lato sensu, que é a petição inteira, e o pedido estrito sensu no item quando está do pedido. E lá no pedido está escrito assim, eu vou ler para os senhores, no item 74 da ação. De todo modo, considerando o caráter dúplice das ações de controle concentrado, esse STF tem entendido que a decisão de improcedência da ação declaratória implica reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais indicados na ação. Nessa perspectiva remota, na possibilidade de improcedência dessa ação, pondera o requerente, com o fim de se evitar resultados claramente deformados, aptos a gerar não sei o que lá, aí no final fala, declarar a inconstitucionalidade do artigo 39, também o alcance do parágrafo 1º. Mas veja, no pedido específico, não tem pedido de inconstitucionalidade, no corpo da inicial que faz-se menção. Percebe? No corpo da inicial que faz-se menção ao parágrafo, ao artigo 39, parágrafo 1º. Mas no pedido estrito sensu, não há pedidos para isso. Ora, se não há pedidos para isso, veja o item 8.4 da inicial deles. Requer a Vossa Excelência, em sede cautelar e liminar, se digne Vossa Excelência determinar que os juízes e tribunais do trabalho suspendam o julgamento do processo que envolvam o objeto da ADCT
e também que se abstenha de aplicar a tabela do TST, que era a tabela pelo IPCAE, por ser inconstitucional. Então, não havia pedido específico. Se não há pedido específico, a questão que se impõe é: o Supremo poderia julgar quando há uma menção à inconstitucionalidade no corpo da fundamentação, mas não há no pedido estrito sensu? Em meu sentir, não, e te explico por quê. Porque, não obstante o artigo 322, parágrafo 2º do CPC de 2015, diz que o pedido deve ser analisado, a petição inteira, não só estritamente onde está escrito do pedido, é isso que está escrito lá, mas, nesse caso, não se pode usar o artigo 322, parágrafo 1º, porque a Lei 9868, de 99, que é a lei da inconstitucionalidade, no artigo 3º, ela expressa ao dizer que, eu estou lendo o artigo 3º, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Então, você tem que ter, ainda que estivesse no corpo da inicial, tinha que ter a fundamentação jurídica para cada uma das impugnações. E, embora isso esteja solto no corpo da sentença, só tem um pedido. E excepcionalmente pode declarar a inconstitucionalidade dos juros de 1%, ponto, sem nenhuma argumentação jurídica, faltando-lhe a causa de pedir. É certo que o Supremo entende que a causa de pedir na ação de inconstitucionalidade é aberta, mas o pedido o Supremo nunca entendeu. Pedido, ele diz, tem que ter lá o pedido estrito sensu para que eu possa julgar. Tanto sim que eu trouxe à colagem algumas decisões do Supremo em ação de inconstitucionalidade e que ele não julga pedidos que estão fora do texto do pedido estrito sensu. Só um, para não ficar enfadonho, mas trouxe aqui um que diz: ação direta de inconstitucionalidade. Inépcia da inicial. É necessária em ação direta de inconstitucionalidade que venham expostos os fundamentos jurídicos do pedido com relação às normas impugnadas. Então, ele está dizendo, não adianta dizer lá no meio da inicial que os 12% é inconstitucional, tem que vir nos fundamentos. E ele continua, não sendo de admitir a alegação genérica de inconstitucionalidade, sem qualquer demonstração razoável, nem ataque a quase 2 dezenas de medidas provisórias sem alegação. Isto é de relatoria do Alexandre de Moraes. E eu podia estar aqui desenhando, Daniele, vários acordos que os precedentes do Supremo sempre foi que nas ações de inconstitucionalidade a causa de pedir é aberta, mas o pedido não, o pedido é fechado. Então, ali no isto posto, tem que verificar o que pediu. Não há este pedido lá. E isso que motivou, por exemplo, a Ana Matra apresentar embargo declaratório, até dizendo que estava julgando fora dos limites que fora pedido e colocando vários precedentes do STJ em ação de inconstitucionalidade que não permite isso por força do artigo 3º, inciso 1, da Lei 9868/99, que é a Lei de Inconstitucionalidade. O que o Supremo fez foi dar uma mãozinha à classe econômica que lidera o Brasil e o mundo, isso, o problema, infelizmente, não é brasileiro, é o sistema desastroso de um capitalismo selvagem, e abraçando esse capitalismo selvagem, o Supremo deu uma forcinha e colocou lá pedidos, e julgou pedidos que não fora feito. E tanto é verdade que essa questão levou-se ao lado econômico e não jurídico, que o ministro Gilmar Mendes chega a escrever isso no acórdão estou quase que lendo de improviso. Ele diz numa das passagens, judicializar reclamações de crédito trabalhista virou uma vantagem para o trabalhador. E aí faz 3 cálculos de R$5.000, atrasado em 5 anos, pelo IPCAE, pela taxa Selic e pela TR, e coloca que o menor cálculo era pela taxa Selic. E ele disse que essa judicialização traz um plus para o trabalhador. E com todo o respeito que nós devemos ter ao Supremo Tribunal Federal, é um equívoco que chega à beira da má-fé e nem da boa-fé, porque quem faz a judicialização dos créditos trabalhistas é o patrão, que se ele pagar em dia, o empregado não judicializa. O empregado só vai ao judiciário porque ele não tem outra forma de receber. Então, quem gera a judicialização é exatamente quem não pagou. Se fosse o trabalhador, os pedidos seriam improcedentes. Se o juiz julga procedente, é porque as dívidas existiam.
E o trabalhador não tem outro instrumento de receber o crédito, sob pena de a gente voltar à barbárie e à força física. Por isso, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, mas respeito não significa ser submisso e baixar a cabeça para decisões desastrosas, ali está quase chegando às raias de uma interpretação puramente econômica e não jurídica e social. Mas me parece, sim, que não poderia dar esse elastério para julgar esses 1% que não fazia parte, volto a dizer, do pedido estrito sensu. Lá no 74 tem uma menção, mas sem fundamentação nenhuma, só uma menção solta. E todos os acordos, não adianta colocar na fundamentação uma menção solta de inconstitucionalidade sem vir com toda a argumentação jurídica, sob pena de inépcia da inicial. Todos acordam nesse sentido, mas nesse caso, fez-se vista grossa. Entendi. Não, perfeita a sua posição. E indo mais além, qual é o entendimento do professor no sentido assim, se houve alguma diferença de tratamento no momento processual versus uma situação processual? Ou seja, um processo, ele já estava, por exemplo, numa fase de liquidação, e aí veio essa decisão. Eu já estou na fase de liquidação, eu já tenho uma decisão transitada em julgada. Eu vou retroagir e aplicar uma decisão que está saindo agora, porque nós estamos vendo muito isso na prática, os processos sendo paralisados para a aplicação disso para decisões já transitadas em julgado. Qual é a sua posição sobre isso? Pois é, o Supremo, eu também tenho... antes disso, eu estou sendo orientado aqui, que sempre o doutor Flávio me dá alguns toques que eu entendo um pouco de internet. Ele falou que para as pessoas darem o coraçãozinho lá, porque aí o algoritmo entende que esta live é relevante e acaba espalhando essa live para muito mais pessoas. Então é importante que os colegas derem like, apresente lá os coraçõezinhos, para que o algoritmo entenda que esta live é importante, de fato e espalhe isso para mais pessoas. E podem fazer perguntas também, que a doutora Daniele repassa para o professor. Bom, o Supremo, sabedor que isso ia acontecer, ele modulou a eficácia dessa decisão, para que, em alguns casos, infelizmente não são todos, não se rediscuta o que já foi discutido. E separou lá no dispositivo da decisão 3 ou 4 itens. No item 1, o Supremo diz, são reputados, estou lendo o texto, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão todos os pagamentos realizados pela TR. Então, no primeiro momento, falou, o que pagou, pagou. O trabalhador não tem que pagar a maior, porque ele recebeu ITR, e ITR daria um valor maior do que a Selic. Mas ele não para aí. Ele diz mais, e os juros de mora de 1% ao mês, já que ele retirou, e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidos e executadas sentenças transitadas em julgados. Agora, ali que é o problema, que expressamente adotaram na fundamentação ou no dispositivo a TR e os juros moratórios de 1%. Então, olha que dificuldade, que prejuízo. As sentenças que não adotaram, embora transitado julgado expressamente que a atualização é TR em 1%, essas mesmo transitadas julgados, os cálculos podem ser refeitos. E o Supremo não fez isso à toa, porque ele sabe que esta é a grande maioria das decisões, porque a Justiça do Trabalho, e não estou falando mal da Justiça do Trabalho, o juiz estadual faz a mesma coisa que eu vou falar aqui, o federal, tem mania de, nas juros de correção, jogar aspas para a galera. Como é que ele coloca na sentença? Juros de correção monetária nos termos da lei. E assim coloca? Nos termos da lei. Então, não está expresso juros de 1% e correção monetária pela TR. E o Supremo só permitiu a eficácia e o manto da coisa julgada quando as sentenças expressamente, porque sabes que não é assim que é feito, coloca TR mais 1%. Tanto sim que no índice 2 da modulação, o Supremo diz, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, porque ele suspendeu os processos, devem ter aplicação de forma retroativa à taxa Selic, sob pena de alegação futura de inexigibilidade do título judicial, fundado em interpretação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
E no item 3, ele deixou claramente a possibilidade de retroagir para aquelas sentenças que, embora transitadas em julgado, não consta ou na fundamentação ou no dispositivo TR mais 1%, que ele diz: igualmente, os acordos formalizados pelo Supremo atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e de taxa de juros. E para ele, para não pairar dúvida, ele colocou entre parênteses, omissão expressa ou simplesmente considerações de seguir os critérios legais. Não é assim que os juízes fazem? Juros e correção monetária nos termos da lei. Então, isso está fazendo absurdamente, inclusive eu tenho isso no meu escritório, que sentenças proferidas há 4, 5, 6 anos, com a liquidação toda pronta, as partes embargam a execução, dizendo que a correção tem que ser agora pela Selic e não mais pela TR. Agora, o que me causa? Eu tive um caso emblemático que a gente tem uma solução. Por exemplo, caso real, eu tive uma sentença que não constava nada, estava de forma genérica. Aí fizemos a liquidação antes disso pela TR e mais 1%. E o juiz vai lá e homologa os cálculos. A municipalidade embarga a execução dizendo é pela TR, porque é pela Selic, porque a sentença foi omissa. E o juiz acolheu. Eu acabei de gravar de petição e falei, excelência, vamos ter um raciocínio lógico, sem decorar, porque ele copiou literalmente o item 3 da modulação. Ora, quando o legislador, o ministro disse isso, vamos lá, se você faz cálculos e bota TR e mais 1% e o juiz homologou, indiretamente ele não aceitou na sentença homologatória TR 1%, ele aceitou. Senão ele não homologaria cálculo. Falei, ora, quando se fala não consta expressamente, tem que se entender, ou não se consta expressamente na sentença do conhecimento, ou não se consta expressamente na decisão, que a gente chama impropriamente de sentença, mas vamos lá, na sentença que homologa os cálculos. Homologar o cálculo. E se homologou os cálculos, de que estava lá o cálculo de 1% e mais TR, ele aceitou para si aqueles cálculos. E esses cálculos não podem ser revistos. Porque isso o Supremo, por não conhecer direito de trabalho, esqueceu de colocar que sentença ele estava falando. Se era a decisão do processo de conhecimento ou se era a fase de liquidação de sentença, onde o juiz homologou vários cálculos que tinham 1% e a taxa e a TR. Mas o juiz, por exemplo, nesse caso, e eu posso falar porque o processo é público, o juiz da 77 diz, não, doutor, encaixa no item 3. A sentença foi genérica. Eu falei, mas Vossa Excelência homologou os cálculos de folhas tais há 5 anos atrás, onde da fundamentação eu coloco lá expressamente que o cálculo foi feito com 1% de TR. Então, o senhor reconheceu também. Então, eu tenho que entender isso, que isso se encaixa, Excelência, não no item 3 da modulação, mas no item 2, quando a sentença expressamente. Só que a expressão, ora é feita de forma direta, ora a expressão é feita de forma indireta, quando se homologa cálculos que tem 1% e que tem TR. E vamos ver como é que o tribunal vai decidir isto. Isso me causa espantos, porque se interpreta o direito quase como se interpreta uma fórmula matemática. E aí, dar essas decisões. Mas que o Supremo, infelizmente, entendeu que pode, sim, no curso do processo, pegar aqueles cálculos que já foram feitos e refazê-los se o juiz não deixa expressamente qual é a forma de correção e joga para a galera. Mas entendo eu que se os cálculos já foram feitos e homologados com juros de 1% e TR, o juiz, quando homologa, ele está reconhecendo, sim, a validade. Então, tem que ver a que decisão se está. Se pegar o processo agora, que nem chegou a homologar, infelizmente, correto, pela decisão Suprema. Vamos retroagir. Mas se pegar processos agora que já houve cálculos com 1% e homologado, eu estou no inciso 2 do dispositivo da eficácia homologatória. Eu não estou no inciso 3, como alguns juízes estão discutindo isso. Agora, essas questões estão subindo ao nosso TRT para ver como eles vão interpretar essa questão. Com certeza. E temos aí, na verdade, essa grande dica, porque, sem dúvida, faz muita diferença.
essa questão da omissão, em que momento do processo, que sentença estava se referindo, e a questão de você ter uma sentença homologando um cálculo, que você, na verdade, já define uma forma de correção. Essa, me parece, a princípio, até ter esses julgamentos pelo Supremo, desses embargos de declaração, é uma forma realmente da gente começar a brigar em primeira instância, até para levar os processos para a segunda instância, para ver qual será o entendimento do tribunal, correto? Isso mesmo, ou seja, a gente tem que provocar isto e levar aos tribunais para se discutir quando há omissão na sentença de conhecimento e quando não há omissão na sentença de conhecimento, mas não há na decisão que homologa os cálculos e que reconhece cálculos onde foi imputado juros de 1% e correção pela TR. E isso me causa espanto, porque, na verdade, o Supremo erra e erra feio, volto a dizer, não sei se não tinha conhecimento disso. Primeiro, que taxa Selic, em momento algum, está relacionada com a atualização monetária. Taxa Selic nunca se prestou para isto. Não poderia usar uma taxa Selic como índice de atualização de créditos, já que a taxa Selic nunca se prestou para isso. E se nunca se prestou, para que serve a taxa Selic? A taxa Selic, ela, na verdade, e isso está agora na última reunião do Copom, que é a reunião de número 238, que passou os juros moratórios, a taxa Selic de 2,75 para 3,5, lá está expresso que a taxa Selic não se presta para isso. Eu cheguei a copiar um trecho da reunião do Copom, dia 5 de maio de 2021, que elevou a taxa Selic para 3,5 percentuais ao ano, onde, na reunião, na alínea A4, o Copom diz o seguinte: as expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023, apurado pela pesquisa Focus, encontra-se em 2021, 5%, projeção, 2022, 3,5% e 2023, 3,25%. Aí ele diz na linha D, decisão, considerando os cenários básicos, o balanço das informações disponíveis, o Copom resolveu por unanimidade elevar a taxa básica de juros em 0,75. O comitê entende que essa decisão reflete cenário básico e risco de variantes maior do que o usual da inflação, perspectiva e compatível com a convergência. O que o Copom está dizendo ali? Estou aumentando a taxa de juros para controlar a inflação. Então, a taxa Selic, qualquer economista, no começo do curso de economia, sabe que a taxa Selic nunca teve relação com atualização de crédito nenhum. A taxa Selic é um sistema, um índice que o Banco Central usa para sua política monetária para controlar a inflação. E não precisa ser economista. Como é que funciona isso? Funciona assim. O crédito no mercado está muito barato. Aí todo mundo está pegando dinheiro e está consumindo. A inflação aumenta pela lei da oferta e da procura. Aí o que o Banco Central faz? Deixa aumentar a taxa de juros para diminuir a liquidez de dinheiro no mercado, que aí, dentro da lei de oferta e procura, tem menos dinheiro no mercado, a inflação baixa. É por isso que o Copom hoje aumentou a taxa de juros para 3,5%, porque a projeção da inflação está em 5 pontos percentuais. Por quê? Porque, embora a população está em dificuldade financeira, mas alguns produtos de alimentação, aqueles que compõem a cesta básica, aumentou assustadoramente. E aí tem que aumentar a taxa de juros para ter pouca liquidez no mercado e baixar a inflação. Isso está escrito na ata de número 238, que foi feita agora. E como é que o Supremo vai confundir taxa Selic com atualização de crédito? Isso não passa pelo princípio da razoabilidade. Taxa Selic, volto a dizer, é um fator de controle do Banco Central, através do Copom, para tentar frear a inflação. Isso foi dito, está escrito literalmente. Basta acessar na internet a reunião de número 238 do Banco Central e vai ver ele dizendo isso, por que ele aumentou. Isso nada tem a ver com atualização de crédito nenhum. Nunca se prestou para atualizar crédito nenhum.
Por que a taxa Selic estava baixíssima no começo do ano, 2 pontos percentual? Porque não tinha projeção de inflação para 5%. Estava dentro da meta do governo. Então tem que entender um pouquinho de política econômica quem vai julgar essas coisas. Será que não tem assessores lá com formações básicas de economia para isso? Parece que não. Mas é isso. Eu vou pedir, Daniele, que se alguém fizer alguma pergunta e você ler, você me repassar, porque eu enxergo muito pouquinho, não adianta escrever, porque eu não consigo ler as perguntas. Sim. O texto é muito pequeno, muito pequenininho e minha visão não alcança. Esses são os malefícios, Daniele, da idade, entendeu? A gente vai perdendo alguns sentidos. O doutor Fachada fez até um comentário. Quando tem condenação em juros de 1%, tem que prevalecer mesmo se não especificado o índice de correção monetária. E aí, dentro disso, nós teríamos uma decisão que traria de forma expressa um índice de correção. Nesse caso, então, nós não poderíamos aplicar a modulação? Pois é. Como essa decisão é uma das decisões mais mal dada, mais equivocada, mais, como é que eu digo isso? Nesses 31 anos que eu tenho de advocacia, é a primeira vez que eu vejo uma decisão tão desencontrada. E eu não falo de injustiça, não. Eu falo tecnicamente, a redação do texto nos traz essa dificuldade. Por quê? Olha lá o que diz o ministro Alexandre de Moraes, e aí que está trazendo o problema, que é a preocupação do Fachada. Olha o que o ministro... Primeiro, olha o que diz, eu vou ler trecho para responder a pergunta do voto do Gilmar Mendes. Ele diz num trecho da decisão dele, ele diz o seguinte, estou lendo, trago a propósito, tá, no acordo, o precedente do saudoso ministro Teori Zavascki, RESP número tal, cujo acordo restou assim emendado. Ele transcreve. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulado com a aplicação de outro índice de atualização monetária, cumulação que representa bis em idem. Então, ele está entendendo, no seu acórdão, que como a taxa Selic é um 2 em 1, que ao mesmo tempo ela remunera os juros moratórios e ao mesmo tempo ela atualiza, ele diz que qualquer outro juros que colocar junto com a taxa Selic, para ele seria um bis em idem. Isto tanto é verdade, que assim eles entendem, que já houve reclamações ao Supremo Tribunal Federal exatamente para tirar índice de 1% junto com a taxa de juros. Reclamação agora, de 21 de janeiro, e que, infelizmente, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acolheu e afastou os juros de 1% cumulado com a taxa Selic, porque se entende, eu acho errado, eu só estou dizendo a posição deles, se entende que a taxa Selic é 2 em 1, é juros e correção monetária, e se você colocar a taxa Selic junto, você estaria, segundo esse entendimento, você estaria ocorrendo num bis em idem. Eu estou tentando, falando com vocês aqui agora, e estou tentando achar a decisão para até o Fachada copiar que isto foi acolhido, veio exatamente da Justiça do Trabalho, que o juiz deu exatamente 1% que estava expresso na sentença e mais a taxa Selic, a reclamada interpôs o recurso, a reclamação ao Supremo, dizendo que estava desrespeitando a DC 58, e o ministro Alexandre de Moraes acolheu isto. Vou pegar aqui até para ler para o Fachada, porque em outras questões que eu discuti isso, ele dizia a mesma coisa, que eu concordo com ele, mas infelizmente não é o que está escrito na decisão. E aí, Fachada, olha aqui, vou te dar o número da reclamação para você dar uma olhadinha. Olha o que foi decidido na reclamação 46023, veio de Minas Gerais, eu fiz trabalho de Minas Gerais, e recente, quando? Em 1º de março de 2021. Reclamação, relatoria do Alexandre de Moraes, 46023, / Minas Gerais, julgada em 1º de março de 2021.
Só leio a parte dispositiva. Disse o ministro Alexandre de Moraes, assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, equivalente aos índices de poupança, e atualização monetária pela taxa Selic, como consta do ato ora reclamado, implica em violação ao quanto decidido na ADC 58, na ADC 59, na ADI 6.021 e na ADI 5.867, de relatoria do Gilmar Mendes. Aí ele termina. Diante do exposto, com base no artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço parcialmente da presente reclamação e, nesta parte, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determina o índice de juros de mora equivalente aos índices de poupança a partir do ajuizamento da ação. Então, você veja que o ministro Alexandre de Moraes, ao reconhecer uma reclamação trabalhista, onde o meu sentir corretamente o trabalhador colocou lá 1% de juros moratórios mais a taxa Selic, o Alexandre de Moraes disse, isto não é possível, porque o entendimento adotado na ADC 58 é que a taxa Selic faz uma atitude milagrosa, ela é 2 em 1. Ela atualiza o crédito trabalhista e, ao mesmo tempo, ela é índice, erroneamente, mas diz o ministro, ela é índice de juros moratórios. E por isso que o ministro retirou os juros moratórios. Eu fui pesquisar a profundo esta reclamação trabalhista, porque o número está nesta reclamação condicional, o valor do reclamante despencou em quase 50% do valor inaugural. Esse é o desastre dessa decisão, nessa DC 58, meu amigo Fachada. Concordo contigo, Fachada, que taxa Selic e juros são coisas distintas e poderiam se acumular, até porque taxa Selic, já disse 400 vezes, ela não serve sequer para atualizar. Mas fico horrorizado com as reclamações que já estão surgindo, retirando sempre que tenta se acumular juros com 1%, porque, embora errôneo, de fato está escrito no voto do ministro Gilmar Mendes que não se pode acumular taxa Selic com juros moratórios, por entender sua excelência que a taxa Selic já compreende também juros moratórios, embora tecnicamente não compreende. Ele fala, coisa julgada não prevalece sobre a ADC. Coisa julgada não prevalece, me pergunta sobre a ação direta de constitucionalidade? Existe um belo livro da professora Teresa Arruda Vivanbier, chamado O Dogma da Coisa Julgada. Esse é o título, e o subtítulo é da relativização da coisa julgada. O problema, Fachada, sobre a coisa julgada é que, primeiro que o artigo 27 da Lei 9868/99, a Lei de Ação de Constitucionalidade, permite literalmente lá, modulação da eficácia da decisão declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E quando se permite, permite que o tribunal coloque qual é o momento que deve se aplicar a sua decisão, independente das sentenças que transitam julgado. Foi isso que o Supremo fez. Então, o sistema normativo permite, no artigo 27 da Lei 9868, que o juiz pode, sim, fazer uma retroação. Falar, olha, foi o que ele fez. A minha decisão retroage, por exemplo, a 2020. E aí, sobre essa ótica, ainda as decisões que tenham transitadas em 2020, sobre essa ótica, abrangeria a coisa julgada. Primeiro, porque está na lei. Mas a questão jurídica, porque isso é só dizer que está na lei, isso não é por que está na lei. A questão jurídica é que há entendimentos, inclusive um livro do ministro Barroso, quando ainda era advogado, diz lá que uma decisão que afronta a Constituição Federal, ela não está no campo da validade, ela está no campo da existência. É uma decisão que já nasceu sem o pressuposto de existência, e aí não acobertaria a coisa julgada, porque o que não existe não pode transitar em julgado. Primeiro tem que existir. Eu tenho, embora a construção científica me parece bastante razoável, eu tenho só medo dessas construções científicas, porque do outro lado existe um princípio maior, que é o princípio da estabilidade das relações jurídicas. Então você pode atravessar numa retroação e pegar decisões de 15 anos atrás. Mas é verdade que há vários segmentos doutrinários que diz tanto sim,
que o artigo 525, parágrafo 14º, que faz parte da decisão do ministro, e o artigo 884, parágrafo 4º da CLT, diz que eu posso embargar a execução alegando a inexigibilidade de um título que pautou-se a sua decisão baseado numa lei declarada inconstitucional pelo Supremo. E não fala que isso tem um lapso temporal, ele fala a qualquer momento. Então, alguns entendem que isso tem um pressuposto de existência e não um pressuposto de validade. Quando o pressuposto é de validade, houve a coisa julgada e soberanamente julgada, acabou. Mas quando o pressuposto é de existência, não. E há essa discussão. Mas se eu quisesse, meu querido Fachada, te responder formalmente, eu só diria que o artigo 27 da Lei 9868/99 permite eficácia retroativa às ações declaratórias de inconstitucionalidade. E, infelizmente, foi usando desse dispositivo que o ministro diz que ainda as sentenças transitadas e julgadas, que não conste expressamente o 1% e a TR serão acobertadas pela nova decisão e novos cálculos deverão ser feitos. Embora abrindo a hipótese que eu disse para vocês, se for uma decisão homologatória que acolheu cálculos com 1% e TR, não poderia, porque estaria no item 2 da efeito modulatório e não no item 3, que diz expressamente constar a TR. Consta expressamente, só que de uma outra forma, por via oblíqua, quando eu homologo cálculos que estavam 1% e TR. Até porque em sentenças homologatórias, essa é a única forma, porque o juiz homologa o ato praticado pela parte, ele não inova. Ele diz está correto o cálculo e por isso eu homologo. Se o juiz diz está correto o cálculo, ele está dizendo correto 1%, correto TR. E essa dificuldade que o Supremo, por entender pouquíssimo de direito trabalhista, não se atentou. Quem tem que fazer correção disto é a jurisprudência. Está desacatando a decisão do Supremo? Não, está só interpretando a decisão do Supremo, já que o Supremo não foi capaz de alcançar essa particularidade no direito do trabalho. Excelente, professor Fachada. Respondida, eu tinha até comido um pedacinho da fala dele, que ele tinha falado com base no artigo 879, parágrafo 1º, da CLT, mas agora eu acho que está bem respondido. Nós estamos faltando só 2 minutinhos para acabarmos, mas eu vi aqui um comentário da doutora Cristi, acho que é Cristi Mato, ela falou o seguinte, a taxa Selic que o PJE Calc está usando é a Selic simples. Se isso está errado, porque, para justificar a retirada dos juros, se não deveria ser utilizada a Selic cumulada. Então, na verdade, seriam 2 formas de se aplicar a Selic, professor Rosildo? Pois é, esse é outro erro econômico, que é mais economia do que direito, do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal fala taxa Selic, ele desconhece que o mercado financeiro, de fato, tem 2 taxas Selic. Tem, como disse a doutora, taxa Selic cumulada e tem a taxa Selic simples. A taxa Selic simples, ela vai refletir, como refletiu os 3,5% agora, 3,5 percentual, ela vai refletir a questão inflacionária do momento. Ela vai refletir do momento. Mas veja, essa inflação do momento que a gente chegou do começo do ano de 2% para hoje, quase no meio do ano, para 3,75%, é porque houve outras variações da inflação no decorrer do começo de janeiro até agora, para fazer que no momento atual, como está escrito no item 16 da reunião 238 do Copom, no momento atual, como ele viu uma projeção de 5%, para o ano, saindo da meta que o governo estabeleceu, neste momento ele elevou a taxa Selic simples para 3,5%. Mas veja, para ela chegar até 3,5%, houveram outras variações. Então há uma outra Selic acumulada. Provavelmente esta Selic, toda ela acumulada, que mais refletiria a variação da inflação. Só que esses conceitos são econômicos, não são jurídicos. Mas quem quer sentar na Suprema Corte, que vai julgar a matéria de todos os ramos dos saberes, tem que ter qualificação para isso. Então não se candidate uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Porque lá chegam muitas questões. O artigo 169 da Constituição Federal trata de política econômica puramente, de direito financeiro puramente.
Então, se não conseguiu se observar conceitos econômicos que colocou lá de forma genérica, taxa Selic, ponto. Então, na visão do ministro, como se existisse apenas uma taxa Selic. Mas de acordo. Então, essa é mais uma discussão que a gente pode ter. Ora, se a taxa Selic for simples, então eu posso aplicar os juros. Se ela for composta, talvez esteja englobado os dois, como quer o juízo. Mas é verdade. Doutor Flávio está me informando aqui, também se eu estiver errado, ele me corrija, que hoje o Instagram está dando um tempo um pouquinho maior do que 1 hora, é isso, doutor Flávio? Não, já dá, mas eu não sei se... Ele está dizendo que já dá um tempo maior do que 1 hora, ele não sabe qual o tempo, mas hoje não cai a conexão exatamente quando dá 1 hora a mais. Isso eu estou sendo informado. Nossa, que felicidade! Flávio, porque eu sou muito fraquinho sobre essas questões tecnológicas. Alguns perfis podem ultrapassar mais de 1 hora. Alguns perfis. Mas é isso. Mas respondido lá a questão da colega, e se você jogar no valor econômico, você vai ver lá na internet, você vai ver a taxa Selic simples e a taxa Selic acumulada. Então, o doutor entende que, de repente, uma forma de tentar fazer novas teses, vamos dizer assim, poderia ser, no cálculo, colocar a Selic simples, justificando que, por ela ser simples, nela não estaria aplicada nenhuma forma de juros e tentar compensar, colocar a aplicação dos juros de 1%, isso, de repente, seria uma justificativa? Eu acho até que sim, mas, pelo acompanhamento que eu estou vendo do Supremo, por exemplo, essa reclamação condicional que eu apresentei para vocês, eu tenho visto que são poucas ações, porque o negócio começou esse ano, mas eu tenho visto que todas as tentativas dos advogados criarem algum instrumento jurídico, e não, como dizem algumas pessoas de má fé, tentar burlar, né? Tentar burlar não, criar instrumentos jurídicos para tentar colocar os juros de 1%, o Supremo, os ministros do Supremo têm liminarmente cassado a decisão e colando o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, que diz que a Selic não poderia ser acumulado com qualquer outro índice moratório. É assim que está escrito, qualquer outro índice moratório. Está expresso na decisão. O negócio foi bem construído para prejudicar. Agora, tem um instrumento, sim, que o TRT, eu faço questão de dizer isso, o TRT da 15ª região, brilhantemente, se o Supremo vai manter e o TST, eu não sei, mas o TRT da 15ª região tem adotado, que me deixou muito feliz. Ele faz uma construção muito bela. O artigo 404, parágrafo 3º, é isso que ele usa, dos Códigos de Processo Civil, diz o seguinte, estou quase abrindo ele aqui, não dá tempo, mas então vou de improviso. 404, parágrafo 3º diz, toda vez que os juros moratórios não forem suficientes para cobrir o prejuízo que o retardo no pagamento do crédito causou ao trabalhador, esse trabalhador tem direito a uma indenização. Porque, às vezes, a empresa atrasa tanto, ou qualquer pessoa atrasa tanto, que mesmo os juros de 1%, e com a TR, que já não acompanha mais a variação da inflação, acaba causando prejuízo e ferindo o direito de propriedade das pessoas, porque o artigo 5º, 21 da Constituição Federal garante o direito de propriedade. E se você me deve 10 mil e me paga 10 mil mal corrigido daqui a 15 anos, você suprimiu parte do meu direito de propriedade. E baseado nisso, eu vou te dar o número, inclusive, da decisão. O relator do TRT 15 no RO, anotem aí, 0011 734 27 2019 5.15 0102, assim decidiu. Se demonstrou, lembra a parte da decisão, se demonstrar em sede de liquidação de sentença que a correção pela Selic é inferior à atualização pelo IPCAE mais 1% de juros ao mês, aí ele diz, juro ao mês, considerando-se esse mesmo interregno entre a citação e a própria conta de liquidação, caberá ao devedor responder por uma indenização suplementar até esse limite, inclusive de ofício, no termo do artigo 404, parágrafo único do Código Civil, combinado com o artigo 8º, parágrafo único da CLT, que diz que onde houver omissão, socorre-se do direito civil.
provendo-se o que a gente chama no latim restitutio e integro, ou seja, restituir o crédito trabalhador na integralidade. Então, o que ele diz? Ele diz, se tratar de devedor contumaz que sabidamente se vale de processo para atrasar ou sonegar direitos trabalhistas judicialmente, e já fora de qualquer razoabilidade, aqueles caras que a gente já sabe como é, ele diz que ainda, aplicando o artigo 139, parágrafo 4º, o juiz, inclusive, deve dizer, se não pagar em tantos dias, tem uma multa processual de tantos mil. Qual é a intenção do TRT 15? Pega, faz atualização pela Selic, dá 10. Faz atualização pelo IPCAE mais 1%, dá 15. Tem uma diferença de 5%. Então, vê, atualização pela Selic deu um prejuízo de 5%. À luz do artigo 404, parágrafo único, o juiz pode conceder esses 5 a título de juros compensatórios, não moratórios, indenizando porque você não foi restituído íntegro. Esse número de processo que eu coloquei para vocês, o tribunal fez isso. Então, dá isso a título. Por quê? Juros compensatórios nada tem a ver com juro moratório. Ele fala, o trabalhador tem que ser compensado pelo tempo que o empregador ficou usando o seu crédito para pagar suas despesas correntes. E ele diz, essa indenização nada tem a ver com a mora. E dá um exemplo. Quando a gente pega empréstimo para comprar uma casa própria, a gente paga juros, não é porque a gente está atrasado. A gente paga juros porque a gente está usando o dinheiro do banco. Ele diz, ele usa esse mesmo raciocínio. A empresa está usando o dinheiro do trabalhador para pagar suas contas correntes. Então, ela tem que compensar esse trabalhador com uma indenização chamada juros compensatórios. Tem previsão legal? Tem. Alguns juízes do trabalho que são contra diz que isso é uma forma de burlar a decisão do Supremo. Não é, não. Isso está escrito literalmente no parágrafo único do artigo 404. Então, o que eu aconselho a vocês, para a gente não cair, faz o teu cálculo como manda o Supremo pela taxa Selic, faz pelo que você sempre ia fazendo, mostra a diferença e, baseado no artigo 404, parágrafo único, pede uma indenização compensatória e não moratória, que moratória não pode pela decisão nefasta do Supremo. Qual é o primeiro acórdão, professor, que eu vou utilizar? Esse que eu coloquei para vocês e, pela importância, vou reproduzir de novo. 0011 734 27 2019, 5.15, 0102, relator Guilherme Guimarães Feliciano. E ali já tem um remédio para a gente sair de toda essa questão, se posso acumular ou não, de qualquer maneira você chega. Isso vai ganhar força na jurisprudência? Eu não sei, mas já tem acórdãos nesse sentido. Eu, por exemplo, estou pedindo naquelas que não cheguei à fase liquidatória e a sentença é genérica, e eu teria que corrigir pela Selic. Então é isto, essas são as informações básicas. Queria eu estar falando aqui 4, 5 horas, eu fiquei 6 horas falando sobre isso num curso. Aí eu fico nervoso, que aqui a gente tem que falar numa hora e pouco, mas eu fiquei 6 horas discutindo item a item dessa decisão. Então aqui a gente tenta só fazer um apanhado do que trata essa decisão desastrosa, mal escrita, e com várias dificuldades lógicas, jurídicas para interpretar. E uma delas eu termino assim, o Supremo diz que é inconstitucional os juros de 12%, eu já li mais de 15 vezes essa decisão e não consigo verificar qual o dispositivo que ele diz que fere para ser inconstitucional o 1%. Ele só fala de forma genérica, mas não aponta o dispositivo, simplesmente porque os juros de 1% não fere dispositivo nenhum da Constituição Federal. É isso. Professor Rosildo, em nome do ciclo de palestras, eu agradeço imensamente essa oportunidade, fico extremamente honrada em ter tido essa oportunidade de estar aqui debatendo um pouco com o professor sobre um tema tão relevante, sobre um tema tão importante. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações. Aprendemos, na verdade, tivemos aqui hoje várias oportunidades de começarmos a fazer a nossa jurisprudência, de levar os processos para o tribunal, não podemos permitir que isso nos seja entubado dessa forma, temos sim que instigar para que os processos subam e tenhamos julgamentos diferenciados. Muito obrigada, professor, uma excelente noite, muito obrigada a todos que estão sempre aqui com a gente, doutora Valéria, doutor Bruno, doutora Alessandra, doutora Flávia, pessoas que sempre nos acompanham, sempre estão com a gente.
Muito obrigada e uma excelente noite para todos. Gente, o doutor Flávio está me dizendo que a gente está com 59 minutos, não é isso, doutor Flávio? 50 segundos. E 50 segundos, Possivelmente vai ficar. como o Instagram permite um pouquinho mais, deixa eu fazer então uma despedida um pouquinho mais extensa. Até dando, Não tem nenhuma pergunta mais? se tiver alguma pergunta, porque a gente tem uns minutinhos, mas se não tiver, deixa eu fazer uma mais extensa. Senhores, eu sempre aprendi, lá na faculdade, há 31 anos atrás, quando eu estava começando a fazer meu curso de Direito, eu sempre entendi, sempre fui, confesso a vocês aqui em público, sempre fui um aluno muito bagunceiro, mas muito estudioso. Eu sempre gostei muito de falar, os professores me chamavam muita atenção porque eu falava muito, mas sempre muito estudioso. E nos meus estudos, eu sempre percebi que quem produz jurisprudência no país ou no mundo não é o judiciário. Quem produz são os advogados. Porque nós que provocamos e nós que levamos as teses. Se as teses não foram levadas, elas muito provavelmente não serão discutidas. O que faz o judiciário, quando acolhe a nossa tese, pega a nossa tese, dá uma roupagem de acordo e faz de sua a tese produzida pelos advogados. Então, por mais que no primeiro momento pareça, é difícil eu tentando levar construções doutrinárias, mas é impossível se eu não levá-las. Então, entre o difícil e o impossível, eu prefiro ficar com o difícil. Então, não vamos desanimar, vamos levar essas questões, sim, que nós discutimos aqui, tantas outras para o judiciário, porque há ainda possibilidade. Você veja a decisão do TRT 15. Então, a gente às vezes fica desanimada, é difícil, mas não é impossível. Se não é impossível, é uma chance de a gente reformar essas decisões e de a gente dar uma interpretação. Digo para os senhores, do jeito que o acordo foi dado, ele não está fechado. Esse acordo tem diversas questões que não foram analisadas nele, como eu falei, da sentença homologatória, que acolheu 1% ITR, e sequer passou à látera da discussão pelo ministro. Então, esse acórdão, ele está semi-elaborado. Quem vai, na verdade, dar todas as matizes e as interpretações desses acordos são as decisões que virão a partir das impugnações feitas por nós, advogados. Então, não desista. Advogado que desiste de primeira tem que refletir o seu comportamento dentro da advocacia. Eu chego, às vezes, a interpor recursos aqui que os colegas falam, mas eu duvido que vai reformar. E tenho felicidade, doutora Daniela, que às vezes, quando reforma, eu falo, vem cá, você não disse que era impossível? A gente tem que tentar. Tem bastante argumento jurídico, dado a falibilidade da construção técnica elaborado pelo ministro e pela corte, né? Porque ele deu o voto e os outros concordaram com o voto. Então, senhores, não desistam. Vamos construir teses jurídicas para tentar amenizar esses prejuízos. Por fim, por que isso acontece? Na última live que eu gravei, uma professora me perguntou, professor, por que isso acontece com os créditos trabalhistas tão difícil na área trabalhista? E eu disse para a professora, pela mesma situação que numa audiência no tribunal do júri, numa audiência criminal, o Ministério Público senta do lado do juiz e o defensor público senta lá embaixo. Ele não poderia sentar ali embaixo pelo princípio isonômico, mas o defensor defende os pobres. A justiça do trabalho é uma justiça social, onde geralmente nós estamos defendendo pessoas com baixo poder aquisitivo. Talvez seja por isso que o crédito trabalhista se tornou o crédito mais barato. Senhores, de fato, eu me despeço agora, passando a palavra para as considerações finais da Daniela, e eu juro que eu não abro mais minha boca. Senhores e senhoras, não abro mais minha boca. Temos uma pergunta que eu até peço desculpas à fachada, que ele tinha colocado o seguinte: entende que se soma ou se multiplica o IPCAE e a Selic? Bom, para o Supremo, meu querido fachada, infelizmente, não se soma nem se multiplica. Para o Supremo Tribunal Federal, na voz do ministro relator, a taxa Selic é instrumento de juros e de correção monetária. E ele deixa expresso, se minha memória não tiver falha, na folha 404, que a taxa Selic não pode se acrescentar mais nenhum índice relacionado a juros. Então, para esse posicionamento, infelizmente, não se soma e não se multiplica. Tem-se índice único. A única coisa que o Supremo permitiu é que na fase pré-processual aplica-se o IPCAE e a taxa Selic é na faixa
na fase processual. Mas, infelizmente, para o ministro, pelo que está na decisão, não se soma nem se multiplica, não poderia ter mais de um índice, ou seja, juros e correção, nesta decisão, é um índice único. Eu brinco muito dizendo, para responder isso, virou-se a taxa Selic 2 em 1. É um combo, pasme, é um combo, onde nesse combo está atualização e está juros. Logo afastaria qualquer índice. E é assim que as reclamações condicionais estão acolhendo essas posições dos empresários, quando, através de seus advogados, vão impugnar a execução para retirar esses juros, eles têm logrado êxito, porque não se soma, não se multiplica, se exclui, pasme, completamente, deixando como único ator para a atualização, seja para juros e correção monetária, o único fator, a taxa Selic. Perfeito, então, professor, muito obrigada. Acabamos de receber agora o professor Wagner também, Wagner Sandes, deixo aqui um grande abraço para ele. Então é isso, eu deixo outro realmente... para meu amigo Wagner, eu deixo outro para ele, meu amigo, já demos muita aula num curso lá no centro da cidade junto, um carinho por ti, um abraço, meu amigo. O que o Fachada está explicando, professor, é o seguinte, o IPCAE na fase pré-processual, em uma reclamação trabalhista, somando a outra capitalização com a Selic. Na verdade, eu tinha até me expressado errado. Aí sim, porque o Supremo diz, literalmente, que na fase pré-processual, isso está escrito lá na decisão do Supremo, na fase pré-processual é a IPCAE. Na fase judicial é a Selic. Óbvio que eu tenho que pegar já o valor atualizado pelo IPCAE, vou colocar matematicamente, se tenho 10, a partir dos 10 que eu cheguei pelo IPCAE, vai incidir a taxa Selic. E aí se soma, agora eu entendi, porque o Supremo colocou dois índices diferentes, se eu estou na fase pré-processual ou se eu estou na fase já judicial. Então, na fase pré-processual, IPCAE, mas, aí soma, mais taxa Selic na fase judicial. Ou seja, em cima do montante que tu achou com o IPCAE, quando chegar na fase judicial, porque você já traz o valor pelo IPCAE para a reclamação trabalhista, então já está ali o valor embutido, a partir dali aplica-se a taxa Selic, então óbvio você tem uma soma em cima do IPCAE, corrigido na fase processual, vai se aplicar a taxa Selic. Isso me parece ser pacífico, porque isso está expressamente no acórdão, dizendo fase pré-processual IPCAE, fase judicial taxa Selic. E aí isso teria que vir de forma expressa na causa de pedir, e aí uma pergunta também complementando, eu teria que apresentar uma planilha descrevendo isso, ou eu posso simplesmente, na causa de pedir, fazer essas justificativas e na liquidação apresentar a planilha? Pois é, aí vem aquela polêmica monstruosa com a reforma trabalhista, quando disse que eu tinha que indicar os valores na inicial, artigo 841, e que a gente houve aquela discussão, se eu tenho que indicar ou eu tenho que liquidar, alguns juízes tinham que liquidar, veio a instrução normativa 41 do TST, onde no artigo 12 diz que eu tenho apenas que indicar. Ora, se eu tiver, para aquele juízo que eu tenho que liquidar, ali eu já estaria toda a correção pré-processual, na fase pré-processual com IPCAE. Mas se entender como eu entendo, e boa parte dos colegas entende, e boa parte da doutrina, tanto sim que a instrução normativa TST 12 diz lá literalmente que é só indicar, não teria problema nenhum. Sentenciou, você vai pegar aquele crédito, atualizar na fase pré-processual e pegar a partir da fase processual e ali incidir a Selic. O problema não é da decisão, o problema é da interpretação do artigo 841, que diz lá que eu tenho que indicar os valores e aquela indicação é indicação ou liquidação. Entendeu? Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, a gente travou isso até no ciclo de palestras mesmo. Nós fizemos vários debates sobre isso e a posição tem sido, sim, a gente tem lutado bastante com os advogados para não ceder, para não apresentar planilha, para apresentar o quê? As suas fundamentações. A causa de pedir vai trazer toda a sua fundamentação e toda a explicação da sua inicial. Você pode indicar valores, mas que não estarão adestritos à liquidação.
A fase de liquidação é uma outra fase processual. Você não pode antecipar a fase de conhecimento dentro da apresentação da petição inicial, correto? Correto, senão eu vou liquidar duas vezes, liquida inicial, então para que precisa a outra fase? A outra fase, então, era só atualizar, não tinha mais que liquidar nada. Exatamente. É até um contrassenso isso. Você tem um custo aumentado, não só para o trabalhador, mas para a empresa também. Porque isso para a empresa também é ruim. Porque a empresa, quando for contestar, ela não vai contestar só a inicial, os termos, a causa de pedir. Ela também vai contestar os valores. E aí também vai estar pagando um contador para já fazer naquela fase um cálculo e depois fazer outros. Quantos cálculos nós teremos no processo? Olha a confusão processual que a gente vai ter na verdade, né? Até porque falta a razoabilidade. Primeiro eu tenho que saber se os créditos são devidos, para depois discutir os valores deles. Então, como é que eu vou discutir os valores sem saber se os créditos são devidos? É uma inversão processual, né? Cria-se um tumulto processual. Primeiro tem que saber, são devidos esses valores? Na rúbrica jurídica são devidos horas extras, então vamos calculá-las. E por isso que há uma fase processual para isso, que é a liquidação. É ali que se apura. Há uma falta de lógica, e a lei tem que ser interpretada dentro de um raciocínio lógico, para não criar tumulto processual. Como que eu vou discutir se são devidos valores, se eu não sei nem se o direito é devido? Inclusive, isso me causa perplexidade, que é o único ramo do direito que a gente discute isso. Na área federal, na área, a gente nunca discutiu isso. A gente nunca discute isso. A gente coloca os pedidos na rúbrica jurídica e lá, no momento de cumprimento de sentença, só na área trabalhista, que discute essas coisas, até em juizado especial, que são 40 salários mínimos, a gente não liquida nada, a gente só coloca lá o valor do dano moral, coloca uma planilhazinha fajuta, que é toda estimada, e quando ganha, até lá que tem que saber se são os 40 salários mínimos, se discute isso. Só na Justiça do Trabalho que se criou esse monstrengo, porque isso não está na lei. Indicar é língua portuguesa, estimar valor, isso é língua portuguesa, isso não é nem direito. Estimar, você não está dizendo qual é o valor real. Você está pressupondo pela sua experiência mais ou menos quanto vai dar aquilo ali. Estimar e liquidar, isso é semântica. Quem diz que tem que liquidar tem que estudar português na parte da semântica, em que a gente estuda o significado das palavras, para saber que liquidar tem um significado, estimar são outros. Igual o dano moral. Por que dano moral, a súmula 326 do Supremo do STJ diz que se eu peço R$1.000, 10 mil em danos morais, ganho 1.000, eu não sou sucumbente? Porque dano moral é estimado. O valor jurídico, o pedido jurídico é certo, quero dano moral. 10 mil, 15 mil, 20 mil, isso é estimativa. E por isso que a súmula 326 diz que mesmo se você não ganha os 10 mil, se você ganhou dano moral, você não é sucumbente. Por quê? Língua portuguesa. Dano moral se estima valor. Não se liquida valor. Se estima valor. Agora, o mesmo STJ que raciocina assim, quando passa para a área trabalhista, confunde estimar com liquidar. Talvez, me perdoe a minha sinceridade, a pessoa sabe que eu sou muito sincero quando estou falando, talvez há aí uma má intenção de prejudicar trabalhadores desempregados que têm dificuldade de pagar contadores para distribuir uma inicial. Mais uma forma de obstacularizar o acesso à justiça daqueles mais necessitados, mais carentes de recursos. Com certeza. E ainda tivemos discussões na Justiça do Trabalho sobre essa questão, dizendo que a petição inicial, ela trouxe uma liquidação. Além da sentença estar adstrita, não, eu liquidei que eu tenho direito a 10 mil de horas extras. O juiz não poderia reconhecer nada além de 10 mil. Não, se eu pedir 10 mil e só ganhei 5 mil, eu estaria sucumbente em 5 mil. Nós tivemos diversas sentenças nesse sentido, que traz justamente essa posição que o professor colocou. Essa questão foi a questão que mais me causou perplexidade quando eu vi esse entendimento de uma decisão já, não sei se é simulada ou súmula judicial ou administrativa, um tribunal que eu sempre reputei de vanguarda, que é o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul, que tinha, não sei se mudou esse entendimento que vincula. Aí é mais uma vez esquecer que nós estamos tratando de ciência jurídica, o valor da causa nada tem a ver com
necessariamente com o valor do pedido. O valor da causa, na verdade, é para você estabelecer, por exemplo, regras competenciais, procedimentos, Sim. se é sumário, sumaríssimo. Nada, a gente tem um hábito terrível de achar o valor da causa tem que ser a soma dos pedidos. Pode até coincidir que o valor da causa seja a soma dos pedidos, ninguém questiona isso. Mas valor da causa e valor dos pedidos são coisas completamente distintas. Valor da causa é para incidir taxa judiciária, por exemplo, sobre o valor da causa no trabalhista, no civil, a gente soma os pedidos. Então, você vincular a estimativa, o crédito máximo que o juiz pode dar é confundir dois institutos distintos. Porque, por exemplo, se você está pedindo uma prestação de trato sucessivo, você nem tem como chegar ao final desse pedido. Quando você distribui, devia 100 mil. E depois? O valor da causa é apenas para competências, para procedimentos, para outras coisas. Mas aí a ciência jurídica fica lá, quando se quer, na verdade, obstacularizar acesso ao trabalhador. Com certeza. O professor Fagner até colocou aqui que já temos uma posição, decisão do TST sobre isso. Mas ainda assim, infelizmente, ainda estamos tendo julgados contrários, né? Até por isso que nós também debatemos. Realmente é uma maldade dentro do acesso ao judiciário, isso inegavelmente, né? Então, gente, realmente eu estou procurando aqui para ver se tem alguma pergunta que não tenha sido respondida, não localizei, foi realmente uma ação muito grande estar aqui com vocês. Acho que ainda ampliamos um pouco o debate, o tema da noite, trazendo outras questões processuais. Isso eu posso agradecer não somente em meu nome, mas em nome do ciclo de palestras, de todos os advogados que estão aqui presentes, colegas que sempre buscam um aumento no conhecimento, na forma de defender os nossos clientes, independente de estar por empresa, por reclamante. Somos todos advogados em busca de conhecimento e da melhor aplicação do direito. Lhe agradeço, professor Rosildo, por estar sempre conosco, por trazer tantas questões polêmicas, por nos ensinar a lutar pelo que a gente acredita e realmente exercer a advocacia na sua plenitude. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Infelizmente, a distância não nos permite, é tudo virtual, mas a comunicação é virtual, o carinho é real por todos vocês. Com certeza, com certeza. Que possamos em breve estarmos todos juntos novamente nos corredores do TRT, que todos tenham saúde e proteção divina. Uma ótima noite a todos.